Eu criei uma lista com as 6 criaturas mais malignas e poderosas de O Senhor dos Anéis. Eu sou morte. Mas a pergunta é, quem realmente merecia estar no topo do mal da Terra-média? Dragões que fizeram deuses recuarem? Balrogs que esmagavam exércitos sozinhos? Ou uma criatura tão faminta que assustou até o próprio Senhor do Escuro? E o mais assustador, Sauron não está no topo dessa lista. Você não vai passar! No vídeo de hoje você vai descobrir quem são os verdadeiros monstros da Terra-média. Solte-o agora, sua nojenta. Solte-o! Antes de começar, vale lembrar que essa lista não é baseada em talento, inteligência ou influência, e sim em poder de combate. Ou seja, quem vence uma luta direta, quem aguenta mais pancada, quem destrói mais no campo de batalha. Então essa é a base dessa lista, certo? Vamos lá! Em 6º lugar, o Balrog, a Ruína de Durin. A Ruína de Durin é o nome daquele Balrog específico que enfrentou Gandalf nas profundezas de Moria. E esse Balrog tem feitos gigantescos na sua história. O mais famoso deles, claro, foi ter matado Gandalf, que era o principal líder da resistência contra Sauron. Mas apesar de esse ser o feito mais lembrado por causa dos filmes, ele não foi o único e talvez nem o maior. Esse Balrog sobreviveu ainda na Primeira Era, quando as hostes dos Valar atacaram. A maioria dos outros Balrogs foram destruídos nessa época, mas ele conseguiu sobreviver, seja por força, inteligência ou os dois. Depois disso, ele se escondeu nas profundezas de Khazad-dûm. Quando os anões o despertaram, o resultado foi catastrófico. Ele destruiu todo o reino anão sozinho. Naquele momento, o reino de Durin, em Khazad-dûm, que mais tarde seria chamado de Minas Moria, era o maior da Terra-média, maior até mesmo que Gondor. Esse Balrog enfrentou e derrotou todo um exército, ganhando assim o nome que o marcou para sempre, a Ruína de Durin. Em 5º lugar, o dragão Ancalagon, o Negro. Não tem como fazer uma lista dos seres mais aterrorizantes da Terra-média sem falar dos dragões. Essas criaturas eram tão terríveis que foram as únicas capazes de fazer os exércitos dos Valar recuarem na Primeira Era. Durante a Guerra da Ira, quando Morgoth percebeu que seus exércitos estavam sendo derrotados e seu poder estava se desfazendo, ele não teve coragem de entrar pessoalmente na batalha. Em vez disso, lançou seu último ataque de desespero. Foi então que surgiram os dragões alados, algo nunca visto até aquele momento. O ataque foi tão repentino e devastador que os exércitos dos Valar foram forçados a recuar. A chegada dos dragões veio acompanhada de trovões, relâmpagos e uma verdadeira tempestade de fogo. E se os dragões já eram assustadores, Ancalagon era o pior de todos. Nas próprias palavras de Tolkien, ele era o mais poderoso dragão que já existiu. Houve uma batalha no céu que durou um dia inteiro e atravessou a noite. Foi então que Eärendil, com a ajuda de Thorondor, o rei das águias, conseguiu derrotar Ancalagon, lançando seu corpo das alturas. Para quem não sabe, Eärendil é o pai de Elrond de Valfenda e também de Elros, o primeiro rei de Númenor. Ele só conseguiu derrotar Ancalagon graças ao poder concedido pelos Valar, somado ao auxílio das grandes águias. Em 4º lugar, Sauron, o segundo Senhor do Escuro.
Quem diria que Sauron apareceria apenas em quarto lugar, né? O segundo Senhor do Escuro é, sem dúvida nenhuma, uma das criaturas mais inteligentes e habilidosas de toda a Terra-média. Ele tem um poder espiritual gigantesco, uma mente absurda e a capacidade de dominar milhares de seres pela sua vontade. Mas apesar disso tudo, Sauron não é um guerreiro, ele é um feiticeiro. Um manipulador, alguém que vence pelo controle, pela estratégia. Em um combate individual direto, esse não é o melhor cenário para ele. Mesmo assim, ele ocupa essa posição porque no auge do seu poder, Sauron era absurdamente devastador no campo de batalha. Ele empunhava uma massa que era capaz de varrer seus inimigos como se fossem feitos de palha. Muita gente acha que Sauron não era tão forte assim, porque foi derrotado por Gil-galad e Elendil, mesmo estando com um anel. Mas o próprio Tolkien explica em suas cartas que isso aconteceu porque Sauron ainda estava enfraquecido, depois de ter sido derrotado pelo próprio Eru-Ilúvatar na queda de Númenor. Só o fato de Sauron ter recebido um golpe direto do próprio Deus do universo de Tolkien e não ter sido destruído completamente já mostra o quão resistente e poderoso era o seu espírito. Em terceiro lugar, o Balrog Gothamog. Gothamog foi sem exagero um dos maiores monstros já criados por Morgoth. Na Primeira Era, ele ocupava um cargo no exército de Morgoth que era quase equivalente ao de Sauron, só que em uma função completamente diferente. Tolkien deixa claro que tudo que envolvia planos, manipulação e sabotagem passava por Sauron. Por isso ele acabou virando uma espécie de chefe da inteligência de Morgoth. Mas, como eu já disse, Sauron não era um guerreiro de linha de frente. E Morgoth precisava de alguém que fosse literalmente um tanque de guerra, alguém capaz de liderar as tropas no campo de batalha e enfrentar guerreiros extremamente habilidosos quando fosse necessário. Para esse papel de esmagar crânios, Morgoth escolheu Gothamog, o senhor dos Balrogs. E esse Balrog não era brincadeira. O próprio Tolkien descreve Gothamog como sendo pelo menos 2 vezes maior do que os outros Balrogs. Agora imagina um ser com o dobro do tamanho daquele Balrog que enfrentou Gandalf lá em Moria. É exatamente disso que a gente está falando aqui. Em segundo lugar, Ungoliant, o Titã Insaciável. Ela fica em segundo lugar porque ela, apesar de ser muito forte, tinha um ponto fraco. Quanto mais ela comia, mais ela crescia em tamanho e em poder. E o grande problema é que essa criatura nunca parava de sentir fome. Essa fome sem fim atormentava Ungoliant o tempo todo, fazendo com que ela se alimentasse de forma completamente compulsiva. Com o tempo, ela ficou tão poderosa que chegou a assustar o próprio Morgoth. Nesse ponto, Morgoth já não conseguia lidar com ela sozinha e precisou pedir ajuda. Só com a força combinada de vários Balrogs, incluindo Gothamog, que ocupa o terceiro lugar dessa lista, foi possível fazer Ungoliant recuar, e mesmo assim ela não foi morta. O fim de Ungoliant é tão trágico quanto assustador. A fome dela a levou à loucura total, e no desespero absoluto para acabar com essa dor interminável, ela acabou devorando a si mesma. Bizarro, né? Em primeiro lugar, Melkor Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro. Aqui, sinceramente, não tem surpresa nenhuma. Eu acho que todo mundo já esperava quem ficaria no primeiro lugar dessa lista. Mas se você é novo aqui no canal ou está se perguntando como é possível Morgoth ocupar o topo, mesmo não tendo conseguido derrotar Ungoliant sozinho, eu explico rapidinho. Mas antes de tudo, Morgoth nem sempre foi Morgoth. Ele já foi um dos Valar e se chamava Melkor.
No universo de Tolkien, os Valar são algo parecidos com arcanjos, só que Melkor se rebelou e com o tempo passou a ser chamado de Morgoth. Ele adorava criar criaturas e raças, como dragões, balrogs e lobisomens. O problema é que ele não era o próprio Deus, então toda vez que ele criava algo, precisava colocar uma parte do seu próprio poder nessas criaturas. Com isso, ele foi ficando cada vez mais fraco ao longo do tempo. Quando Morgoth enfrentou Ungoliant, ele já era apenas uma sombra do que tinha sido um dia. Inclusive, parte do poder de Ungoliant vinha do próprio Morgoth, mas no seu auge, Melkor foi sem discussão nenhuma o ser maligno mais poderoso, não só da Terra-média, mas de todo o universo de Tolkien. Para ter uma ideia, Morgoth enfrentou os 14 Valar ao mesmo tempo. Ele não venceu, é verdade, mas conseguiu lutar contra todos eles, cansá-los e ainda sair vivo. Não existe nenhum outro ser nessa lista que conseguiria enfrentar sequer um único Valar sozinho. Morgoth enfrentou 14, sobreviveu e é exatamente por isso que ele ocupa o primeiro lugar. Mas e você? Concorda ou discorda da ordem dessa lista? Me conte a sua opinião aqui nos comentários. Que diabrura é essa? No mais, por hoje é isso. Não deixe de me falar o que você achou do vídeo de hoje. Siga o canal na rede vizinha. E por favor, não se esqueça de se inscrever para ajudar o meu canal a crescer. E ative o sininho das notificações para ficar por dentro quando eu postar um vídeo novo por aqui. Até mais! É o Balrog, um demônio do mundo antigo.